Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate e vai deixar a tua opinião, porque é muito importante, porque você sabe que eu vou ler o teu comentário, prestigio o esforço que você faz para colaborar com o canal. Isso aí é o mais importante. Mas se você gostar da minha reflexão, também se inscreva e apresente o seu like como contribuição ao canal, porque é muito importante, assim, mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão participar dos nossos debates numa época que realmente envolve muita polêmica, porque o futebol nada mais, nada menos é do que muito subjetivo. Você vai gostar de alguns atletas, eu vou desgostar, e vice-versa, e a partir daí se constroem opiniões acerca do que realmente vai ser o Flamengo no ano de 2024. Tem muitas especulações, tem algumas situações mais concretas, e dentre essas situações que podem se transformar em consolidadas, está exatamente o companheiro que ilustra a capa dessa live, o Wendel. Wendel, você sabe, companheiro, é cria do Fluminense. Tem muita gente que acha que por ser cria de um outro clube não vai lograr sucesso aqui, no Flamengo. Muita gente imagina que o Wendel vai sentir o peso da camisa do Flamengo porque a camisa do Flamengo, me perdoem aí os companheiros tricolores, na verdade é mais pesada do que a camisa do Fluminense. O jogador vai lá, faz sucesso aqui, não. Mas nós temos o exemplo do Gerson e do Ayrton Lucas, que são dois jogadores que lograram sucesso. Há controvérsias também, você sabe disso. Tanto um jogador como o outro inspiram muito debate na torcida do Flamengo. Ainda nessa noite, na live que nós realizamos aqui, direto da Serra, eu tive um debate com um companheiro, uma troca de argumentações sobre o Gerson. Eu realmente acho o Gerson um jogador espetacular, um coringa, tal como é o Wendel, que passou muito bem por todos os lugares que jogou. Você pode até falar para mim que seja um jogador que tenha um lado comportamental questionável. Você pode até dizer para mim que o Wendel vai chegar aqui e vai se juntar ao clube daqueles que querem farra, que querem bebidas, que querem mulheres e que deixam o Flamengo, que deixam o jogo praticado dentro de campo do outro lado, ou seja, pondo em questão, em xeque o profissionalismo desses companheiros. E o Wendel realmente, meus amigos, tem esse histórico. Você sabe que ele saiu muito bem aqui do Fluminense, mas sempre inspirava uma ou outra preocupação, inclusive até porque o Wendel é bem jovem, ele tem 26 anos. Quando ele saiu aqui do Fluminense, ele era realmente tido como um grande craque, uma grande promessa, e aí o companheiro foi jogar lá no Sporting de Portugal, que é um grande clube, não é um clube muito vitorioso, não é um time da Premier League. Já há muito tempo que um time de Portugal não faz sucesso na Europa, e o Sporting, independente de não ter feito muito sucesso, é um clube grande, sim, é um dos 3 grandes lá de Portugal e que contrata muitos jogadores e os revela também. E aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu te diria o seguinte: quando ele foi para lá, para o Sport, ele teve muitos problemas disciplinares. Ele realmente foi até afastado, inclusive até por sugestão de atletas do grupo, que não enxergavam nele um comprometimento necessário para que o time lograsse sucesso dentro de campo. Tem muita gente que acha que essa cobrança advém apenas dos dirigentes. Do Flamengo não é nem o caso, porque ninguém cobra nada. Muita gente acha que seria uma cobrança da torcida apenas, e também não é nem o caso, porque a torcida do Flamengo também não está cobrando ninguém. Mas aquela cobrança, ela adveio justamente dos atletas do Sporting, vieram dos jogadores, e ele realmente foi afastado pelo treinador, e isso naturalmente maculou muito a imagem dele. Mas o Flamengo sempre teve atrás desse jogador, inclusive até quando o Flamengo não era tão poderoso financeiramente do jeito que é. É um grande jogador, um jogador que resolveria muitos problemas aqui do Flamengo, um jogador que tem intensidade, ele tem criatividade, ele chega bem no gol, um jogador inteligente para o jogo, ele tem ali soluções complexas
eu diria, em momentos difíceis, ou seja, ele tem também soluções importantes em espaços curtos de campo e, no meu entendimento, vai caber muito bem no Flamengo. E o que conversam lá nos bastidores da Gávea é que o Flamengo jamais desistiu do Wendel e que o Wendel ainda vai integrar o time rubro-negro, que vai ingressar em alguma competição, em alguma oportunidade, e talvez seja até essa, porque o jogador realmente quer vir para o Brasil. Você vai dizer assim para mim, Gil, mas ele já usou o Flamengo em outras oportunidades. Ele já valorizou o passe dele em outras oportunidades, inclusive até, eu diria, Fernando Gil caçoando da torcida do Flamengo, inclusive até estimulando a torcida do Flamengo ao pensamento que ele realmente viria. Mas só não veio por dificuldades criadas pelo clube, que eu achava realmente muito importante. E não por ele, porque se fosse por ele, se fosse pelo empresário dele, ele já teria vindo para o Flamengo, porque a proposta que o Flamengo fez realmente era muito boa para ele. Então, não é uma indisposição de vir jogar no Flamengo. Mas, tecnicamente, ele funcionaria muito bem. Principalmente, meus amigos, porque nós estamos correndo o risco de perder alguns meias, como, por exemplo, o Everton Ribeiro. Você sabe disso, o Vitor Hugo também é bem provável que receba propostas tentadoras e vai deixar o Flamengo. Ou seja, a janela está muito obscura ainda. Mas eu quero frisar para vocês que todo jogador que, no meu entendimento, estiver sendo especulado, e nesse caso não é nenhuma especulação, nesse caso realmente há o interesse do Flamengo com relação ao atleta, como aconteceu em outras oportunidades. No meio desse ano ele quase chegou aqui, mas foi obstaculizado pelo clube dele. Em 2022, a mesma coisa, ou seja, o clube dele o quer simplesmente porque ele funciona muito bem. Tem muita gente que diz que o verdadeiro craque lá do Zenit é ele, e não o Claudinho, que o verdadeiro jogador do Zenit, o melhor jogador que o Zenit tem, é ele, o Wendel, razão pela qual, inclusive, o Zenit não quer liberá-lo. E eu vou te falar mais uma coisa, eu tive hoje mesmo uma informação sobre ele, muito importante, de que o presidente do Zenit, ressabiado com o comportamento dele, inseriu no próprio contrato do jogador que ele não pode beber, que ele não pode ir para a noitada e que ele precisa se cuidar fisicamente. O próprio Zenit inseriu isso no contrato. Aí eu fico pensando até, isso aí já é uma reflexão mais ampla, sobre por que é realmente que aqui no Brasil não fazem essas inclusões a respeito do comportamental de um jogador, que é muito importante. O lado mental desse jogador funciona muito bem. E sobre o aspecto anímico, mental, já que eu toquei nesse assunto, o Wendel não me parece ser aquele jogador que amarele, que vai chegar aqui e vai tremer com a camisa do Flamengo. Eu acho, e posso até arriscar, que ele viria para poder competir em igualdade de condições com alguns jogadores que o Flamengo tem. Porque é jovem, é intenso e ele é criativo também e marcador de gols. Seria, eu diria assim, espetacular para o Flamengo contar com um jogador como esse, principalmente no ano em que o Flamengo precisa voltar a ser campeão, porque você sabe, nós não ganhamos nada esse ano, você sabe que foi um ano tórrido para todos nós, e você sabe muito bem que o Landim, ele tem realmente a intenção de contratar um time muito importante para poder voltar a jogar bem, para poder voltar a ganhar e ele então recobrar aquilo que ele perdeu, ou seja, um capital político importante no Conselho Deliberativo, no clube, com a torcida, que o vê com bastante ceticismo. Nada que uma vitória num campeonato carioca, logo no início da temporada, e uma boa entrada na Libertadores não vai mudar. E ele sabe disso e ele vai fundo no mercado, como eu já falei para vocês. Tem uma série realmente de especulações quase que concretas por parte do Flamengo. Esse vídeo aqui não é uma informação, esse vídeo aqui é uma reflexão sobre a parte técnica, sobre como ele se inseria dentro do Flamengo, como iria se inserir dentro do Flamengo, sobre o aspecto mental também do jogador, sobre o aspecto burocrático também, para que ele venha aqui para o Flamengo e logre sucesso. E dentre esses fatores elencados para mim, eu acho que a burocracia é o maior óbice. A burocracia que o clube do Wendel exige, que gera, é algo
que de fato é bastante complexo. E aí sim, nesse caso, você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, teria que parabenizar o Marcos Braz caso ele lograsse sucesso nessa contratação. Porque eu vou te falar uma coisa, dá parabéns ao Marcos Braz, porque pagou à vista a multa integral do De La Cruz ao River Plate. Me parece realmente um escárnio, me parece sinceramente algo esdrúxulo até. Parabenizar um dirigente porque ele foi lá e pagou o valor total da multa e nem parcelada foi, ou seja, o Flamengo teve que dispor desses recursos à vista. Então, nesse caso específico, se o companheiro Marcos Braz conseguir desvencilhar ali, se ele conseguir equacionar todos esses problemas burocráticos que o Zenit impõe numa negociação, porque quer ficar com o jogador, eu não tenho nenhuma dúvida, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que o Wendel lograria sucesso aqui com a aprovação do Tite, porque ele já deu essa aprovação. Então, eu sou pela contratação do Wendel e realmente essa informação, ela faz parte dos planos do rubro-negro, faz parte dos planos da diretoria do Flamengo para o ano de 2024. Quero te mandar um abraço aqui, agradecer pela tua participação. Deixa aí o teu comentário, deixa aí a sua contrariedade em relação ao que eu estou dizendo. Vamos debater de maneira republicana, porque isso aí é o mais importante, porque o aclaramento, meus amigos, dessas ideias é que realmente vai fazer com que nós construamos um planejamento vitorioso para o ano de 2024 e é assim que deve ser. Hoje à noite tem a live do bar, você não pode esquecer. A live de um bar qualquer no Rio de Janeiro, eu tenho certeza absoluta que você vai se divertir muito, porque essas lives do bar são engraçadas pra caramba, além de propor um conteúdo a respeito de futebol, que eu diria para vocês, muito importante. Então, estou esperando vocês hoje, 10h30, aqui no canal, live do bar, de um bar lá do Rio de Janeiro. Inclusive, eu lamentavelmente estou indo embora aqui da Serra agora. Eu nem queria, mas hoje à noite tem live do bar e eu espero vocês. Saudações rubro-negra, meus amigos. Deixa o seu like aí, se inscreva e participe. Até mais tarde, 10h30, live do bar aqui no canal. Saudações rubro-negras.